teve a aula passada, certo? Porque não apareceu aqui no meu, não. Não olhei com. Então, depois eu vou procurar com calma. Bom, vamos lá, pessoal. Já estou aqui com o PDF. Já vou botar na aula de hoje aqui, já vou entrando logo no assunto, tá? Porque a gente tem tão pouco tempo hoje. Vamos lá. Então, hoje a gente vai ver ponteiros, certo? Beleza. Então, a gente já viu essas estruturas, trabalhamos com ela, criamos um vetor com várias estruturas, né? Que é a nossa. O mais próximo que a gente tem de uma classe aqui numa linguagem que não é orientada a objetos. Beleza. O assunto de hoje, então. Ponteiros, tá? O que é um ponteiro? Um ponteiro é um tipo de variável, certo? Não existe o tipo inteiro, o tipo float, o tipo double. Então também tem uma variável que ela é ponteiro, o tipo dela é ponteiro de alguma coisa. Por exemplo, ponteiro de inteiro, ponteiro para um inteiro, tá? Então isso tem a ver com a propriedade dessa variável, né? Então quando a gente vai declarar a variável, se você for olhar aqui, eu sei que está pequenininho, ó, mas tem int asterisco p, certo? Deixa eu botar aqui no próximo slide. Aqui, ó, int asterisco p. Como é que eu leio isso aqui? Essa variável é um ponteiro para um inteiro, certo? Beleza, professor, sim. Mas o que é o ponteiro, né? Então, o ponteiro é uma variável que ela serve para armazenar o endereço de memória de outra variável, certo? Então, o endereço de memória ele é um número ali, provavelmente em hexadecimal, na maioria dos computadores, tá? Que endereça cada região da memória onde é possível gravar o dado, não é? Então, aqui nessa figura aqui, representando a memória RAM, tá? Eu coloquei aqui, ó, vários endereços de memória, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, pronto. E aqui eu vou colocando as variáveis, tá? Então, olha só, quando eu faço int, do tipo int, x é igual a 3, eu estou dizendo que numa região de memória que cabe o tipo inteiro dentro dela, certo? Então, a gente sabe que o tipo inteiro, na verdade, na maioria das arquiteturas, gasta 4 bytes. Então, o tipo inteiro tem essas 4 subdivisões aqui. Eu não escrevi, tá entendendo? Eu botei um retângulo só, tá? Eu deveria ter feito assim, o tipo inteiro não é 4 bytes, eu deveria ter colocado 4 quadradinhos com 4 endereços de memória, tá? Então, a minha figura, ela não está muito correta, né? Tenho que melhorar ela, tá? Mas só para ficar mais fácil de entender, o que eu estou querendo dizer é assim: a variável x, certo? Ela tem um endereço de memória inicial dela, tá? Que é o endereço que a gente chama de o endereço de memória da variável. Mas a gente sabe que no fundo, um tipo de dado é representado por mais bytes. Não é só um byte, né? Então, por exemplo, o tipo inteiro aqui, ó, o tipo inteiro gasta 4 bytes, certo? Então tem 4 endereços de memória para o tipo inteiro, tá? Mas quando eu quero saber o endereço de memória dessa variável sum, eu vou falar o primeiro endereço de memória, certo? Aí eu sei que o tipo inteiro gasta 4 bytes, aí eu leio 4 espaços de memória, tá? A partir do primeiro endereço, certo? Então, para isso que serve o tipo de dado. Ele me diz quanto que eu devo olhar aqui, tá? Quanto que gasta cada tipo, não é? Então, eu dou o endereço inicial da variável e sei o tipo, então eu consigo ler na memória, né? Eu não vou ultrapassar, entendeu? Eu não vou ler a outra região que é para outra variável. Eu não vou escrever em outra região que é para outra variável. Não. Por que eu não vou? Ora, porque eu sei que ela é do tipo inteiro e o primeiro endereço dela é esse. Então, o tipo inteiro é 4 bytes, eu só vou ler 4 a partir desse endereço. 1, 2, 3, 4. Por isso que isso aqui está em negrito. Ó. 9 milhões, sei lá, está em negrito, aí aqui está em negrito, é o primeiro endereço de memória, tá? Eu estou dizendo que tem os outros endereços de memórias também, não é?
consecutivos. Eu estou falando aqui o primeiro, a partir dele, pelo tipo de dado, eu consigo acessar o que a gente chama de variável. A variável é uma abstração da memória RAM, né? Então a memória RAM é mais complexa de acessar, não é verdade? Porque você tem que saber o endereço de memória e quanto que eu vou andar na memória RAM, que vai representar o que eu quero pegar. Tá? Então essa figura está mais correta, né? Aqui, para simplificar, eu coloquei assim, ó. Eu coloquei aqui, ó. O endereço de memória é o primeiro endereço de memória, tá entendendo? Como é do tipo inteiro, então aqui dentro desse bloco tem 4 bytes, certo? Representando o número 3, que ele tá lá em binário, tá? Então, mas aí eu sei que isso daí é o número 3 quando a gente converte para decimal, certo? Aí, para simplificar, eu não ia botar lá em binário o número 3, entendeu? Eu peguei e falei assim, ó, a região de memória para essa variável começa nesse endereço de memória aqui, tá? E está cabendo dentro desses espaços de memória aqui, o equivalente ao tipo inteiro. Beleza, então int x recebe 3, tá aqui, 3, nesse endereço de memória. Então isso aqui é uma abstração, tá? Eu não estou falando, especificando os outros endereços de memória aqui, certo? Beleza, professor. Quando você faz que a variável x recebe 3, vai estar salvo 3 lá na região de memória reservada para essa variável. Show. E o ponteiro? A variável ponteiro, que a gente bota esse asterisco na hora de declarar ela, aqui dentro da região de memória onde eu vou salvar os dados, né? Por exemplo, x recebe 3, 3 é o dado, não é? Esse dado que eu salvo aqui, ele é obrigatoriamente um endereço de memória. Ele é conceitualmente, ele serve para armazenar um endereço de memória. Eu estou dizendo para o meu compilador que eu vou armazenar um endereço de memória, eu não vou armazenar um tipo inteiro. Eu vou armazenar o endereço de memória para acessar um tipo inteiro. Tá? Então vamos voltar para aquela figurinha mais complexa aqui, ó. Tá aqui o tipo inteiro, né? Então eu vou aqui, ó, esse lá embaixo. Vocês estão vendo o mouse aí? Tá vendo o mouse se movendo? Porque na gravação o mouse fica meio torto. Lá embaixo, ó, tem ptr_sum, ponteiro para a variável sum, aqui, ó, a variável soma, tá? Tá vendo, né? Tá todo mundo vendo, né? Ó como é que declara. Do tipo ponteiro para inteiro, a variável sum, certo? Dentro dela está guardado o quê? O endereço de memória da variável sum. Quem é a variável sum? Qual é o endereço de memória inicial? 9.000. 9.000 não, esse número aqui, bem grandão, né? 9 milhões, tá? O endereço de memória está gravado aqui, ó, 900000000. Tá? Então, essa variável ponteiro, ela serve para guardar o endereço de memória de outra variável, tá? Quando eu digo que é um ponteiro para um inteiro, ele sabe que vai olhar para esse endereço de memória que está salvo aqui dentro, então ele vai olhar para o 9, e como é inteiro, ele vai contar 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele sabe que o conteúdo está aqui, ó, nessa região aqui, tá? Aí, voltando para a nossa figurinha mais fácil. Aqui, certo? Então, deixa eu ler de novo, né? Ponteiros são variáveis que armazenam o endereço de memória de outra variável. Simples, né? O conceito é para guardar o endereço de memória de outra variável. Dizemos que um ponteiro, ele aponta ou faz referência, ou aponta, ou você fala que ele está apontando, ou que ele está referenciando, ou um ou outro. Ele aponta para outra variável, exatamente. Então, nessa representação aqui, não é? O conteúdo desse ponteiro é o endereço de memória da variável x. É isso que eu estou dizendo. Então, eu digo que esse ponteiro p, ele está apontando para a variável x. Tá? Deixa eu ver se alguém está falando alguma coisa aqui no chat, né? Vai que eu estou falando aqui A aula passada está no meu drive. Pronto, Laura. Aí, se você puder, depois você vai lá nas configurações do vídeo e deixa ele público, certo? Deixa ele público
para o IFRN, para aparecer lá a opção IFRN. E aí, se tu puder compartilhar o link lá no Classroom, certo? E se tiver alguma opção para deixar salvar o vídeo offline, melhor ainda, porque eu salvo offline e ainda boto no YouTube. Beleza. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para ponteiros. Eu vou botar esse slide para vocês ainda, tá? Eita, voltou tudo, ó. Não tem nada não, tá? Tá bem aqui. Aqui. Então, olha só. Beleza, professor. Vamos ver como é que é a sintaxe. Eu entendi. Um ponteiro para um inteiro significa que vai guardar o endereço de memória de um número inteiro, de uma outra variável que é inteiro. Não é assim? Um ponteiro para um inteiro guarda o endereço de memória de uma outra variável que é inteiro. Eu não posso querer fazer um ponteiro para inteiro e guardar o endereço de memória de um float. Não é? Não posso querer fazer isso. Se eu vou guardar o endereço de memória de um float, então tenho que escrever que P seria um ponteiro para um float, né? Como a variável que eu quero apontar é do tipo inteiro, certo? Então eu estou dizendo que o P é um ponteiro para o inteiro, né? Por enquanto, agora no início, né? Depois a gente vai tentar extrapolar essas coisas. Vamos lá. Na medida do que a gente for necessitando para a disciplina de estrutura de dados, porque essa matéria aqui, ela não é uma disciplina de linguagem C, ela é uma disciplina de estrutura de dados. Mas para eu explicar as estruturas de dados, eu preciso explicar esses conceitos iniciais, tá? Porque, por exemplo, a gente vai programar com ponteiros o tempo todo, certo? Vamos lá. Então a gente vai ficar o tempo todo olhando essas representações abstratas aqui da memória RAM. Olha só, beleza. Então eu criei aqui, ó, a variável int x e disse que ela recebe 3, né? Então vai ser reservado na memória RAM um espaço de memória, não é? Que inicia através desse endereço, mas eu sei que tem mais 4 bytes aqui dentro, com outros endereços, né? Então eu deveria corrigir esses números aqui, né? Depois eu vou corrigir. Para ficar exatamente igual essa figura aqui, ó. Cadê? Vai. Para ficar igual essa figura, tá? Depois eu vou fazer assim. Não é? Mas enfim, ele criou a variável, reservou espaços de memória para guardar uma variável inteira e o endereço de memória do primeiro byte de memória é esse aqui, da variável. E como eu mandei salvar o número inteiro lá, o número 3, ele vai salvar lá os bytes, zeros e uns, não é? Em binário, mas aquilo vai representar o número 3, quando eu converter para o tipo inteiro. Quem é que converte, professor? Ora, essa linguagem é uma linguagem que usa fortemente tipada, ela tem os tipos, e você é obrigado a usar os tipos de dados, não é? O tipo de dado, ele é justamente a forma na qual a linguagem, ela acessa a memória RAM. Então, você não precisa se preocupar com isso, né? Quando você disser que a variável é do tipo inteiro, o número que vai estar lá vão ser feitas operações sobre números inteiros, tá? Então, quando você mandar imprimir na tela, aquilo ali aparece o número inteiro, não é? Quando você mandar imprimir no arquivo, vai aparecer lá o número inteiro, 3, né? Claro que você pode mandar imprimir o binário. Você pode fazer várias conversões, não é? Mas tem lá os dados representando o número 3, certo? Beleza. Aí, eu criei uma outra variável do tipo ponteiro para um inteiro, certo? Tá? Essa parte aqui que eu estou imprimindo os endereços de memória. Ó, eu estou mandando imprimir qual é o endereço de memória da variável x, qual é o endereço de memória que está aparecendo, tá? Então, o operador endereço de memória é o i comercial. Quando eu boto o i comercial na frente de uma variável, ele vai me retornar esse endereço de memória inicial aqui, ó, tá? De cada variável. Então, por exemplo, nessa minha figura aqui, o endereço de memória do ponteiro para um inteiro é 1003, né? Tá aqui embaixo, ó, 1003, de onde a setinha tá saindo, ó. É o endereço de memória da variável ponteiro para um inteiro. E o endereço de memória da variável int x igual a 3 é 1000, aqui nessa minha representação, tá? Então eu vou mandar imprimir o endereço de memória de x e o endereço de memória de p. São endereços de memória distintos, são locais distintos. Aqui você alocou, em int x igual a 3, você alocou espaço para guardar a variável x.
Aqui, em ponteiro para um inteiro, você alocou espaço para guardar um inteiro para um ponteiro, desculpa, para um inteiro. É uma outra variável, tá? Tá em outro local na memória, certo? Beleza, então aqui vai aparecer dois endereços de memória diferentes, certo? Note que eu estou usando aqui, ó, porcentagem P no printf, tá? Printf, endereço de memória, porcentagem P, aí eu boto o endereço de memória, que é o operador e comercial, e boto o nome da variável, x. Eu estou imprimindo o endereço de memória de x. Por que eu boto porcentagem P? Eu estou dizendo ao printf, certo? Que vá lá naquela região da memória, cujo primeiro endereço de memória é 1000, tá? E olhe para aquela região como aquilo... olhe, desculpe. Deixa eu falar de novo, eu falei errado, tá? Eu estou dizendo assim, ó. Imprima para mim um número que representa um ponteiro, tá? Eu estou passando um endereço de memória, certo? O endereço de memória, eu posso usar isso aqui, tá? Vai sair um número lá, bem grandão, tá? Aqui é a mesma coisa, certo? Eu estou passando um endereço de memória e estou mandando imprimir como se fosse um ponteiro. Aonde é que vê isso, professor? Vê lá no manual aqui, ó. Então, vê lá, vamos abrir aqui, ó. Estruturas de dados, aí eu coloquei aquele programar em C, entrada e saída simples, tá aqui, cliquei no link que eu coloquei lá, tá? Aí eu vou procurar agora aqui os especificadores de formato, certo? Tá mais um pouquinho aqui em cima no manual aqui, ó, especificadores de formato. Aí tá aqui, ó, se eu quero imprimir o endereço de memória, olha só, porcentagem P, ponteiro, exibe o endereço de memória do ponteiro em notação hexadecimal. Pronto. Então eu quero ver esse endereço de memória, certo? Eu tinha feito antes assim, ó, porcentagem X, certo? Mas o correto é fazer porcentagem P, porque eu estou querendo ver o endereço de memória, tá? Eu quero ver os endereços de memória, certo? Aí a notação que ele usa é hexadecimal. Então, o que vai ser impresso ali, ele vai olhar aquilo ali como um endereço de memória, certo? Porcentagem P. Então, vamos voltar. Oh, meu Deus. Vai. Aqui. Certo, então eu estou imprimindo o endereço de memória de X e o endereço de memória do ponteiro P. São dois endereços de memória diferentes. Aí, agora, olha essa operação aqui, ó. Olha o que eu estou fazendo, ó. Eu estou dizendo que P, que é uma variável, que é um ponteiro, ela tem que receber o endereço de memória, tá? E recebe o endereço de memória, o operador endereço de memória aí, comercial. P recebe o endereço de memória de X. Ora, se P acabou de receber aqui, ó, nessa figura lá em cima, ó, P recebeu o endereço de memória de X, aqui está salvo 1000. Então, o endereço de memória aqui é 1000, por exemplo, nessa minha figura, tá? Então, dizemos que P agora aponta para X, certo? Então, P está apontando para a variável X. Dentro do conteúdo de P, tem o endereço de memória de X, tá? E daí, professor? Grande coisa. Qual é a mágica do negócio, não é? É quando eu faço assim, ó. Então, vamos lá. Se eu mandar imprimir P, vai aparecer 1000 aqui, vai aparecer o conteúdo dele, o endereço de memória da outra variável, não é? É o conteúdo dele, é o endereço de memória de X, não é X, não vai ser 3 aqui, vai ser o endereço de memória de X, 1000, tá salvo aqui, ó, tá? Então, P aponta para X, P recebe o endereço de memória de X, tá? Se eu mandar imprimir o conteúdo de P, aqui, certo? Vai imprimir 1000, certo? Beleza. Se eu mandar imprimir o conteúdo de X, vai imprimir 3. Show de bola. Tá aqui, X é igual a 3. X recebe 3. E o conteúdo de P é 1000, que é o endereço de memória de X. Já entendi. Certo. Agora a mágica tá aqui, ó. Quando você usa esse operador aqui, ó. Eu quero ver o valor
da variável apontada por P. Olha o que é que a linguagem de programação C vai fazer quando vê esse operador. Ele vai lá na variável P, olha qual é o endereço de memória de P, é 1000. Aí ele vai lá no endereço de memória de 1000 e olha qual é o valor, é 3. Então é como se você estivesse olhando para P e ele tivesse um espelho mostrando o 3 para você. Tivesse um espelho aqui mostrando o 3, tá entendendo? Entendeu? Então esse atributo faz assim, ó. P é o que isso aqui? É o valor da variável apontada por P. Então quando eu mandar imprimir asterisco P, vai imprimir 3, entendeu? Eu não estou mandando imprimir X, eu estou mandando imprimir, eu estou olhando para P. Mas como eu botei um asterisco na frente, ele vai imprimir o valor da variável que P está apontando. Então ele dá esse salto e vai olhar lá no outro endereço de memória e vai ver qual é o valor. Então, entendendo isso, esse é o conceito principal de ponteiros, tá? Então é isso que está acontecendo. Deixa eu ver que horas são aqui. Tá, ainda termina só de 10h15, né? Ainda tem muito tempo. Vamos lá. Certo, então a gente vai fazer esse código, tá? Então, olha só. Tá cedo, professor, a aula tá tão boa, rapaz. Não é, tá cedo. Não, eu estava preocupado de não dar tempo de fazer o código. Entendeu? Vamos lá, vamos lá. Ó, a mesma coisa que eu estava falando, ó. A gente vai fazer o código, a gente vai fazer, mas vamos olhar para cá. Ó, int x recebe 3, está aqui. Beleza, o endereço de memória de x está aqui. Aí, quando eu faço assim, ó, a variável ponteiro para um inteiro, qual é o tipo de dado da variável P? Qual é o tipo de dado? Ponteiro para inteiro. Qual é o tipo de dado da variável x? Inteiro. Qual é o tipo de dado da variável P? Ponteiro para inteiro, entendeu? É um outro tipo de dado, certo? Ponteiro para o inteiro. Então, ela está recebendo o endereço de memória, o operador endereço de memória aí comercial da variável x. Então, se o endereço de memória de x é 1000, o ponteiro para o inteiro P recebe P. A mesma coisa. Aí eu digo que, então, essa operação que eu fiz aqui, ó, ele recebendo o endereço de memória é o quê? P aponta para o endereço de memória de x. P aponta para x. E quando eu quiser olhar qual é o valor que tem nesse endereço de memória aqui, eu vou fazer assim, ó, asterisco P. Isso retorna, não vai retornar 1000, não. P sozinho, sem o asterisco, P sem o asterisco, tá? Imagina, bota o dedo aí na frente do asterisco, certo? Sem o asterisco é 1000. Quando eu mandar imprimir aqui, ó, printf, valor de P, porcentagem P, barra R, barra N, vírgula P, tá? Quando eu mandar imprimir isso, vai ser 1000. Mas quando eu mandar imprimir asterisco P, ele vai olhar para a variável onde P está apontando. Então, aqui é 1000, ele vai olhar para o endereço de memória 1000 e vai ver qual é o conteúdo. Ah, é 3. Aí ele vai imprimir 3. Entendeu? Então, aí realmente a variável está apontando para outro lugar. Então, ele vai dar esse pulo e vai lá para aquela outra região de memória e vai ler qual é a região. Porque ele está valendo essa região de memória aqui, 1003. Agora o processador vai pular e vai ler a outra região de memória, 1000, para poder ver qual é o valor. Quem é que faz isso? O operador asterisco na frente da variável. Retorna o valor da variável apontada por P. Certo? Isso vai ser muito importante para a gente fazer as listas, para a gente fazer as principais estruturas de dados, filas, pilhas, decks, listas e várias coisas, em praticamente tudo a gente vai estar usando ponteiro de alguma forma, tá? Então vamos fazer aquele código. Vamos fazer esse código aqui do zero, certo? Vamos lá, deixa eu botar nessa figura aqui. Vamos fazer isso daí. Então vocês abrem aí o Code Blocks e eu vou... Irmão, toda a vida eu aperto o botão errado. Peraí. E eu vou abrir aqui o meu editor, tá? Que é o... Eu abro o terminal e uso o meu editor chamado VIM, né? Vim, né? Aí tem um pessoal que fala VIM, por causa de uma série, parece, dos extraterrestres, uma série bem antiga, sabe? E um seriado que passava, que era os extraterrestres, eu acho, que era,
Eles eram tipo uns répteis, sabe? Aí tinha essa série V. Aí parece que é por isso que eles botaram o nome desse editor, sabe? Curiosidade, não sei se é verdade não essa história. Então aqui é o meu editor, é um editor de texto, tá? Esse editor de texto, ele já deixa colorido quando ele percebe que tem uma linguagem de programação ali no texto, tá? Então é só um editor de texto. Vocês vão usar o Code Blocks, não é? Aí eu vou criar aqui, então, eu vou deletar o código que eu já tenho aqui, certo? Eu já tenho um código chamado ponteiros. Eu vou deletar. Ah, não tem não. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu vou criar, então, vim ponteiros.c. Beleza. Aí eu quero só fazer um programa que vai imprimir qual é o endereço de memória do ponteiro, qual é o endereço de memória da variável. Vamos ver se ele tá, o conteúdo de P é realmente o endereço de memória. Vamos ver isso na prática, é isso que a gente quer, tá? Então eu vou precisar escrever coisas na tela, né? Vou precisar usar o printf. Então eu vou precisar incluir no meu código, né? Então hashtag include menor que, maior que, vai para dentro do menor que, maior que, a biblioteca standard de std input output.h, tá? Por que eu estou usando isso? Porque eu quero usar o printf, certo? Beleza. Então, esse programa, a única coisa que ele faz é cria ponteiros, tá? E exibe os endereços de memória. Endereços de memória. Só isso. Então, vamos lá, vamos criar. Então, eu estou criando aqui um procedimento void, tá? Void main, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, tá? Que é onde inicia o meu programa. Se você tiver no celular ou utilizando algum outro compilador, que na hora que você escreve void main fica dando erro na função main, você vai ter que tirar o void main e escrever int main, e no final, o último comando da função tem que retornar um valor inteiro. Você vai retornar 0, representando que não teve nenhum erro, tá? Ok? Então, você está dizendo que a sua função main, que é o início do programa, retorna um valor no final, que significa se foi executado corretamente ou não. Retorna para quem? Para o sistema operacional. No nosso caso, eu estou criando um procedimento inicial. Não é uma função, é um procedimento. Não retorna nada. Retorna void, tá? Beleza, professor. Vamos criar as variáveis, então. Então, eu vou criar lá uma variável inteira, chamada de x, tá? E fazer do jeito que estava lá. X recebe 3. Certo. Aí, agora eu quero criar uma outra variável que eu vou mandar ela apontar para x, não é? Então, como é que cria mesmo? É uma variável do tipo, ela vai apontar para o número inteiro. Então, ela tem que ser um inteiro também. Mas não é só um inteiro, ela tem que ser um ponteiro para um inteiro. Certo? Então, ela vai apontar para um número inteiro. Tá? Então, o nome dessa variável eu vou chamar de P. PTR, ponteiro. Certo? Ok. Quando eu fizer assim, então, quando eu disser que P aponta para X, tá? Ou pode falar também, P recebe o endereço de memória de X, né? Eu falo assim, P recebe o endereço de memória de X, né? Ou então você pode falar, P está apontando para X, tanto faz. Quando eu fizer isso, então, dentro da P não é P não, é PTR, ponteiro, tá? Então, isso aqui eu tô, agora o ponteiro está apontando para o endereço de memória de X. Deixa eu criar outra variável, int y vai ter 6, tá? E float z vai ter 10.53. Certo? Aí a gente vai ficar modificando o ponteiro aqui. Só que esse é um ponteiro
para um inteiro, né? Então, se liga, vamos fazer o teste aqui, né? Então, o primeiro teste que a gente está fazendo é dizendo que P aponta para o endereço de memória da variável x, tá? Então, vamos mandar imprimir, certo? Então, imprimir o quê? Vamos mandar imprimir, primeiro, o endereço de memória. Vamos primeiro ver o endereço de memória de todo mundo, né? Então, primeiro vamos ver o endereço de memória de x. Então, o endereço da variável x, tá? Eu vou fazer assim, ó. Vocês vão entender que isso é o endereço de memória de x. Ok? Tá, não vamos fazer assim não. Vai lá, escreve. Endereço de x. Tem muito espaço, né? Vou botar o x maiúsculo, minúsculo. Endereço de x, tá? Porcentagem P barra R barra N, ok? Aí eu quero o endereço de memória, eu não vou botar X, eu vou botar o endereço de memória de X. Esse operador retorna o endereço de memória, tá? Aí ele vai imprimir com a notação hexadecimal, quando eu usar porcentagem P. Então aqui o endereço de memória de X, tranquilo. Endereço de memória de Y, também, né? Endereço de memória de Y, a mesma coisa, porcentagem P, barra R, barra N, para dar uma quebra de linha, o endereço de memória de Y. Vai ser outro endereço. Printf, endereço de memória de Z, que Z é um número float, né? E depois a gente vai tentar ver o que é que acontece. Quando a gente aponta para um float. Barra R, barra N. O endereço de memória de Z. E vamos ver o endereço de memória do nosso ponteiro, que é uma outra variável, não deixa de, é uma variável, tá? É uma variável diferente, ela é do tipo ponteiro para um inteiro, né? O endereço de memória de PTR, tá? Então, porcentagem P barra R barra N, certo? Então, aqui a variável PTR. Primeiro, vamos só fazer isso, certo? Eu posso até comentar isso aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui, beleza? Não tem nada a ver com isso aqui, ó. P aponta para X não é agora. Eu não fiz nada. Ó, a única coisa que eu estou fazendo aqui é imprimir os endereços de memória. Imprime os endereços de memória. Ok? Eu criei as variáveis, botei valor para cada uma delas, não botei valor para ponteiro, ponteiro não está apontando para nada, certo? Aí, aqui eu vou imprimir só os endereços de memória, tá? Vou salvar aqui. Aí agora eu vou compilar. Então, lá no CodeBlocks, vocês compilam lá, tá? Em Build and Run, certo? Então, vou compilar aqui. GCC ponteiros.c menos O. O CodeBlocks, se você tiver curiosidade nas configurações, ele usa o GCC também, tá? Ele usa o GCC, então, em algum lugar tem mais, ele está fazendo isso também. Inclusive, você consegue abrir pelo MS-DOS esse GCC, eu acho, e usando o MingW que está instalado junto com o CodeBlocks. Mas tente fazer isso, não vai só perder tempo. Ponteiros. Aí vamos lá. Vamos executar, vamos ver os endereços de memória. Olha só, interessante. Ó. Endereço de memória de X. É esse número aqui, tá? Terminando com 3CC. 07FFC2, esse aqui. É o endereço de memória de X. O endereço de memória de Y é outro, ó. Tá? Mas ele é bem parecido, né, professor? São regiões próximas da memória, talvez consecutivas, se tiver sorte. Tá? Então são regiões próximas da memória. Tá em hexadecimal, por isso que tem letra. Certo? É outro endereço. O endereço de memória de Z é outro endereço. E o endereço de memória do ponteiro é outro endereço. Tá. Funcionou essa parte de ver os endereços de memória de cada variável. Agora vamos mandar P apontar para alguém
certo? E ver o conteúdo de P, tá? Eu não vou mandar ver o conteúdo das outras variáveis, porque a gente já sabe aqui, olhando para o código, que x é 3, y é 6 e z é 10,53, tá? Então eu só vou ficar mandando imprimir o conteúdo de PTR, tá? Mas antes eu vou dar um conteúdo para ele, né? Obrigatoriamente o conteúdo desse ponteiro vai ter que ser um endereço de memória para um ponteiro, para um inteiro, desculpa, certo? Então vamos lá. Então, por exemplo, eu vou fazer assim, ponteiro aqui, PTR, apontando para X, tá? Então, simplesmente PTR, ele vai receber o endereço de memória de X, certo? Aí agora, então, se eu mandar imprimir printf, o conteúdo de P, então, conteúdo de PTR do ponteiro, né? Conteúdo do ponteiro vai ser o que, então? Printf, ponto e vírgula no final, eu vou botar assim, P, o valor dele, né? É quanto? Então, a variável PTR é um ponteiro para inteiro, certo? Então, o número que vai estar aqui é um endereço de memória, tá? Então, não é P, né, professor? É PTR. Então, aqui é o endereço de memória, né? Porcentagem P, tá? O conteúdo dele é só o conteúdo, é a variável PTR, sozinha. Vai exibir o endereço de memória da variável x, certo? PTR recebeu o endereço de memória de x, tá? Então, aqui, se eu mandar imprimir o conteúdo de PTR, vai ter que aparecer o mesmo endereço de memória de x, no conteúdo, tá? Dentro, o conteúdo é o que, professor? Volta lá para o slide. Né? O conteúdo aqui, ó, dentro da região da memória, né? Vai aparecer o mesmo endereço de memória de x, tá? Então, o conteúdo eu vou tirar esse asterisco. Não tem esse asterisco aí, não. É só P, não é? Foi o que eu fiz aqui, ó. É só PTR, tá? É só o conteúdo. E agora eu vou mandar imprimir o, o valor, ou seja, o conteúdo da variável apontada por P. Conteúdo é o valor, né? Conteúdo da variável apontada ou referenciada por PTR. Então, como é que faz isso? Printf, vai usar o asterisco PTR. É isso que o asterisco PTR significa. Certo? Então, o asterisco PTR. Então, o conteúdo da variável. Então, quando eu fizer aqui, ó, asterisco PTR, isso está fazendo o quê? Né? Asterisco ponteiro é o valor ou o conteúdo da variável apontada por P. O conteúdo de P é 1000, que é esse endereço de memória, tá? Mas aqui é o conteúdo da variável apontada por P. Ele está apontando para 1000, o conteúdo dela é 3. Então, aqui vai retornar 3. Tá? É aqui onde é que ele está fazendo o salto lá para ver lá na outra região da memória. Certo? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o conteúdo da variável que está sendo apontada por PTR, ou seja, vai ser o conteúdo de X, tá? Então, vamos ver o que acontece aqui. Então, o que foi que a gente fez? Fez a variável ponteiro, PTR, recebe o endereço de memória de X, está mandando imprimir o que está salvo dentro de PTR e mandando imprimir o que está salvo dentro da variável que PTR aponta, né? Confuso, né? Vamos ver o resultado disso. Vamos lá. Vou mandar salvar aqui. Agora eu vou mandar compilar. Compilou, não deu nenhum erro. Agora eu vou mandar rodar. Rodar. Aí veja bem, eu não botei o. Desculpe, eu não botei o /R /N. Deixa eu voltar lá no código. Ficou confuso aqui, né? Faltou um /R /N aqui, ó. Não faltou apenas um /R /N, não. Faltou eu botar o especificador do formato, não é? Então faltou eu botar o porcentagem,
certo? Eu estou vendo o conteúdo da variável apontada. A variável é o inteiro x, porque PTR é ponteiro para inteiro. Então, aqui é a porcentagem i, o número inteiro, não é? Aqui é o conteúdo da variável, não é endereço de memória, não. O conteúdo de x, se você for olhar aqui, ó, o conteúdo de x é 3, ó. É o número inteiro, né? Eu tenho um ponteiro para um inteiro, não é? Então, o conteúdo de x é 3, tá? Então, aqui, quando você for exibir, você vai dizer que o especificador de formato é porcentagem i, certo? Beleza. E agora falta botar o barra R e barra N. Então, vamos lá. Vixe, espera aí. Barra R, quebra de linha para não ficar bagunçado. Bom, enfim, agora eu vou salvar, dar uma limpada aqui na tela, agora compilar e agora executar. Eu não botei o barra R, barra N no outro de cima, pessoal. Deixa eu ajeitar isso. Aqui faltou barra R, barra N. Faltou a quebra de linha, tá? Barra R, barra N. Tá faltando mais alguma coisa? Não. Agora vai. Então, eu vou compilar de novo. Vou limpar a tela. Ixi, limpar a tela. Compilei, né? Vou executar. Agora sim. Olha só. Eu disse que x... Desculpe. Eu disse que ponteiro recebe o endereço de memória de x, né? Aí tá aqui, ó. Ponteiro, o valor do ponteiro. Tá esse número aqui. Se você for olhar esse número aqui, ó, 0x7ffd0085f38c, é o endereço de memória de x aqui, ó. 0x7ffd0085f38c. É o mesmo. Professor, não é? Oi. por obrigação, o número da gente compilado tinha que dar igual ao seu, né? Não tinha que dar. Ótima pergunta. Não tinha que dar. Por quê? Porque esses endereços de memória, eles vão é o endereço de memória da sua memória RAM aí, que está livre naquele momento. Entendeu? Se você mandar rodar o programa de novo, ó, vai ser outro número aqui, ó. Ó, já mudou o número, não é mais 38C, agora é B9C, entendeu? É o endereço de memória que está livre na hora. Então, Porque no meu aqui deu 00000000061FE1C, o endereço de X, aí nos outros seguiu esse padrão. Exatamente, porque isso aí vai muda de máquina para máquina e de cada vez que você executar vai mudar. Cada vez que você Mas rodar. o asterisco PTR deu 3. Exatamente, porque está salvo lá em X o número 3. Como eu disse que o ponteiro aponta para X, quando eu botar o asterisco, o ponteiro ele vai ver qual é o valor que está sendo apontado. Aí é 3. Então funcionou, o seu funcionou, ele mostrou os endereços de memória daí da sua máquina. Entendeu? E aqui é o endereço de memória da minha máquina, é o que está livre. Se você estiver rodando outros programas, vai ocupar alguns e aí o sistema operacional é que me dá esse. Como é que é isso daí? O meu programa é executado aqui pelo sistema operacional. Quando o meu programa disser assim, ó, reserve para mim o int x recebe 3. É o sistema, ele vai chamar, lá no assembly, no código assembly tem uma chamada a uma interrupção do sistema operacional. O sistema operacional é que vai me dar para o meu programa qual é o endereço de memória para eu poder usar como sendo aquela variável. Tá? Então, eu estou pedindo ao sistema operacional memória livre, e o sistema operacional reserva aquela memória só para o meu programa, e me retorna quais são os endereços de memória que eu posso utilizar. Então, como eu falei, a variável ela é uma abstração da memória, né? Então é muito mais fácil eu fazer int x é igual a 3 do que eu ficar procurando qual é o endereço de memória e salvando lá em binário, não é? Então, o que você está vendo aí é exatamente os endereços de memória mesmo, da placa do sistema operacional, tá? Endereçando o seu chip de memória RAM, certo? Cada célula de memória é capaz de armazenar informação, tá? Para guardar esses tipos de dados.
Então, agora, beleza, professor, vamos analisar aqui, vamos analisar aqui, peraí. Tá aqui os endereços de cada um deles. Quando você disse que ponteiro recebe, aqui, ó, lá no código, quando diz que a variável ponteiro agora aponta para x, ele foi, mostrou realmente, imprimiu realmente o endereço de memória, o conteúdo de PTR, eu vi que é o endereço de memória de x, estava repetido lá, e quando você botou o asterisco PTR, apareceu o valor da variável que está sendo apontada, ou seja, o valor de x, que é 3. Então, se eu fizer aqui, então, em vez de eu fazer assim, posso até fazer assim, depois eu mudo. Aí depois agora eu faço assim, ó. P aponta para Y. Certo? Aqui, ó. P não, é PTR, né? Recebe agora o endereço de memória de Y. Certo? O que é que acontece? Vamos ver. Então ele vai fazer isso aqui, mas não adianta ter isso no código, porque agora eu mudei, agora é Y. Pronto. Certo? Beleza, vamos lá. Salva. Reseta. Compila. Agora eu mudei para Y, né? Executa. E apareceu, então, o endereço de memória de PTR agora é o endereço de... O valor de PTR... O endereço de memória de PTR é outro. Tem nada a ver, é o endereço de memória daquela variável. Mas o valor de PTR, aqui o valor, ó, da variável PTR, é o endereço de memória de Y. Ó. Se você olhar, é o mesmo. Tá? E o valor da variável apontada por PTR é o valor de Y, que é 6. Se você for olhar aqui no código, Y recebe 6. Agora vamos fazer o teste mesmo, né? Para ver se esse bicho é brabo mesmo. E se eu mandar ele apontar para um float? Não é? Então, porque eu criei PTR e PTR é do tipo ponteiro para inteiro. Aí agora eu estou querendo mandar ele apontar para o float, né? Vamos ver, 10,53, né? Então vamos ver aqui. Z, a variável Z. Então eu vou tirar o Y e mandar ele apontar para Z. Certo? Então tira esse Y aqui, bota Z e aponta para Z. Pronto. Então ele vai apontar, é um ponteiro para um inteiro apontando para uma variável float. O que será que acontece? Vamos compilar. Aí ele fez assim, ó. Veja bem que ele não disse que é um erro, ele disse assim, o warning. Atenção. Aí ele está dizendo assim, que eu estou tentando dizer que uma variável recebe um tipo incompatível para esse ponteiro, tá? Eu estou tentando, como é que fala, meu Deus? Quando eu dou um valor a uma variável, como é que é o nome dessa operação? A gente diz assim, setando os valores das variáveis, né? Mas tem uma palavra em português que agora me fugiu da minha memória, tá? Quando eu estou colocando os valores das variáveis, né? Eu estou fazendo isso utilizando um ponteiro incompatível. Por quê? Porque esse aqui, PTR, é um ponteiro para inteiro, certo? E eu estou apontando para um float. Mas ele não gerou um erro, foi um ordem. Então significa que ele compilou mesmo assim. Então, vamos mandar ver o que tem lá, né? Vamos mandar executar. Será que vai acontecer alguma coisa? Aí é que tá, né? Ele realmente colocou aqui, ó, o endereço de PTR, esse número aqui, está sendo igual à variável Z. Ele setou, ele apontou para Z, certo? Mas na hora de imprimir o número, não saiu 10,53. Porém, calma, é porque eu estou mandando imprimir o número inteiro, lá no printf, né? E esse é o número float, né? Então, vamos mudar o código aqui, né? Um float. Então, vamos mudar um código para ser porcentagem F. Não é? Agora eu acho que vai funcionar. Vamos lá. Mudei o código, vou compilar de novo.
Ele deu esse warning, por quê? Por que ele está dando esse warning? Porque essa linguagem é fortemente tipada. Então, se você está com um tipo de dado, não é para você depois mudar o tipo de dado da variável. Significa que muito provavelmente tem um erro. Então, ele está dando warning para você, programador, dizer assim. Não é para você dizer, ah, é só um warning, deixa para lá. Não, pô. Tem um erro conceitual. Provavelmente o seu algoritmo tem um erro. Não é? Não era para essa variável estar sendo apontada para essa outra, porque ela é um ponteiro para um inteiro, porque você está apontando para um float. Então vai funcionar, mas provavelmente isso é um erro. Se liga, é isso que o compilador está dizendo. Tá te dando um toque. É uma má prática. Né? Aí ele compilou, agora eu vou mandar executar. Olha só, por que, que ele não imprimiu. Por que, que ele não imprimiu 10.53? Por que, que deu 0,00000? Mesmo eu dizendo que. Aqui, ó. Não deu 10.53, que é o valor de Z lá no código. Deu 00. Mesmo eu dizendo que é um ponteiro, que é um float aqui no printf. Por que que tá 0000? Ora, porque essa variável é um ponteiro para um inteiro. Na hora que ele for usar esse operador, ele vai lá naquele endereço de memória de Z, mas ele vai olhar como se fosse um inteiro, ele vai olhar só 4 bytes. Ele não vai olhar como se fosse um float. Entendeu? Aí deu erro aqui, não deu 10.53. Deu 00000. Pessoal, tá bom, né? Vamos encerrar por hoje, que já tem informação demais. Deixa eu ver aqui a turma. Voltar aqui para o slide, peraí. Não é, então, é isso que eu... Sim, ponteiros a gente vai ficar usando muito, tá? Aí, quando for necessário, a gente volta para o slide do ponteiro de novo, para revisar alguma coisa, certo? Hoje, vocês vão agora ficar com essa informação na cabeça de vocês, tá? E depois, na outra aula, eu vou fazer mais coisas com ponteiro ainda, mas não na aula de hoje, tá? Agora deixa eu voltar para a turma. Cadê? Travou, não acredito não.